Boa noite para todos. Está entrando no ar mais um Esporte na TV, nesta quinta-feira, onde teve rodada na quarta pelo Gauchão e garantiu Grêmio e Novo Hamburgo na chave B, Inter Esportivo chave A. Nós aguardamos até a tarde, então por isso estou gravando esse vídeo, foi na metade da tarde, a entrevista já tinha sido feita. Não foi decidido ainda os dias e locais, porque teve reunião às 2 e terminou agora há pouco. São perto de 16 horas. Então, apenas amanhã sairá o resultado. E também para informar, nós tivemos 9 pessoas que participaram da promoção, mas nenhuma conseguiu acertar os 4. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Depois de soubermos quem serão os 2 finalistas, quem acertar o placar da final estará concorrendo à camiseta. Giovanni Cipriani é formado em gestão de marketing e pós-graduado em marketing estratégico, além de ter mestrado em gestão desportiva. Atualmente é gestor de negócios no futebol, sócio-diretor da Praza Esportes, empresa de assessoria em projetos e representação de marcas no futebol. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV, aqui pela Vale TV Novo Hamburgo, canal 14 da NET, Facebook, YouTube da Vale TV. E com muito prazer, eu tenho a honra de ter um convidado que é um amigão meu há mais de uma década. Foi meu colega no pós-graduação de marketing estratégico na ESPM. E nesses últimos anos, desde essa minha retomada de vida e tal, quando a gente está indo nos jogos, estou indo nos jogos de base, papá, quem é que eu encontro? Pimba! Giovanni Cipriani. Boa noite, Giovanni. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Primeiro aí é um prazer, né, estar aqui contigo, receber esse convite. Na verdade é um prazer quando a gente vai aí ver alguns jogos, te encontrar e colher aí, beber um pouco dessa fonte, uma enciclopédia do futebol de base do Grêmio, principalmente. E estamos aí há mais de 10 anos, né, cara, essa relação, essa amizade. O tempo está passando, né, Cláudio? Que loucura, né? Mas é um prazer estar aqui contigo e poder estar participando desse programa. Giovanni, me fala um pouco mais das tuas empresas que tu estás ligado na área de marketing esportivo. A Praza Esportes, né, é uma empresa que trabalha com assessoria esportiva, principalmente para clubes de futebol e empresas que buscam dentro do esporte, né, uma forma de atuar e atrair o seu público. A gente começou aí mais fortemente a trabalhar com licenciamento de marcas lá em 2014, um trabalho que se iniciou lá e hoje está um pouco mais desenvolvido na área no Nordeste, né, junto com o nosso parceiro aí, o Tomás. Grande amigo Tomás. Grande amigo e deve estar assistindo o programa. Com certeza. E começamos com um trabalho lá e na época, no CRB, né, que na época estava na Série C subindo para a Série B, não existia, né, nada relacionado à marca, né? Não existiam produtos licenciados, não existia o retorno com relação à sua marca, né, como fonte de receita. E foi uma surpresa na época, porque aqui no Sul o Grêmio e o Inter já vinham fazendo um trabalho muito legal, muito positivo, né, nesse aspecto. E o mercado do Nordeste ainda era muito pouco explorado, né? Os clubes, exceto os grandes, assim, que a gente pode lembrar aí, que é a Bahia, o Sport, talvez, eles não tinham um trabalho, né? Então a gente começou um trabalho naquela época. Foi difícil de implantar no hábito do consumidor, né, que eles deveriam procurar produtos licenciados, produtos oficiais para dar retorno. Paralelo a isso, naturalmente, a gente começou a fazer o mesmo trabalho para o CSA, né, que é o clube rival, e aí a gente começou a dar os primeiros passos. Logo depois, a gente começou um trabalho de sócio-torcedor, né, que é a parte de gestão ali com um software, uma licença de software para fazer toda a parte de gestão do sócio-torcedor do CRB também. E ali começou um trabalho que hoje dá outros passos, né? Não só na área de licenciamento, porque a partir daí a gente desenvolveu também, em 2017,
com uma parceira que é a Superbola, uma linha inovadora no mercado nacional até, que era a linha Fitness, né? Que é uma linha que vamos dizer que é um preço um pouco mais abaixo da material esportivo do clube, que era inexplorado. Né? Então a gente fez contratos aí com muitos clubes, o Inter aqui de Porto Alegre, lá fizemos o Bahia, fizemos o Sport, fizemos Santa Cruz, fizemos o Náutico, fizemos o próprio CRB. Então foi um trabalho que foi crescendo, né? Foi crescendo, e hoje aí a gente tem aí o Confiança também como um cliente na área de licenciamento de produtos. A gente faz todo o trabalho de licenciamento deles, que também não existia, por incrível que pareça. Hoje é um clube de Série B que começou a pensar em licenciamento de marca e retorno financeiro com a sua marca em janeiro de 2020. Né? Então, a gente vê como é um mercado ainda muito pouco explorado, né? Que tem um potencial enorme de crescimento. E hoje a gente tem aí a oportunidade de trabalhar com alguns clubes que têm massa, que têm torcida, e estamos aí preparando todo um trabalho durante essa pandemia de tecnologia. Né? Eu acho que isso é muito legal da gente destacar, porque a tecnologia acelerou os processos, né? A pandemia acelerou os processos, a tecnologia hoje é fundamental, e a gente está aí com novas plataformas aí para ser desenvolvidas e botado em seguida no mercado. Uma delas já está presente, que é uma plataforma de streaming, onde a gente já está conversando com alguns clubes, com produtoras, para poder fazer um trabalho de licenciamento da plataforma para os clubes poderem explorar comercialmente com a sua história, com o seu conteúdo. Certo. Né? Que eu acho que tipo os canais de YouTube, eles fazerem a produção do seu conteúdo valendo como streaming, mais ou menos isso? Exatamente. Na verdade, hoje, né, o clube de futebol ele não é mais um clube de futebol somente, né, especificamente, mas é entretenimento. Né? Os clubes hoje concorrem com clubes europeus, concorrem com o Netflix, concorrem com os jogos, né, os videogames, né, com tudo. Então, o conteúdo passou a ser o diamante. Né? Claro que os jogadores, né, o jogo em si, o resultado, ele é fundamental, né? Mas o conteúdo é o diamante. O clube que sabe captar conteúdo, produzir esse conteúdo e distribuir esse conteúdo, ele tem mais oportunidade de gerar receita. Né? E a parte econômica é fundamental no futebol para te poder disputar título. Né? Quem é mais forte financeiramente vai estar em cima da tabela mais naturalmente, digamos assim, né? E isso que a pandemia também acelerou. Os clubes, e não são todos, na verdade são muito poucos, que começaram a entender que o conteúdo é fundamental. E uma parte fundamental desse conteúdo é justamente a parte do futebol, né? Que existe aí uma situação meio cultural onde o futebol ele é um caso à parte dentro do clube. Né? É uma redoma onde ninguém tem acesso, onde ninguém pode entrar, onde nada que está ali pode ser visto, e isso acabou. Porque as pessoas querem consumir o futebol. Né? E o conteúdo, onde é que está? Está no futebol. Né? E se tu criar essa barreira entre a torcida e o futebol, o departamento de futebol, não só durante o jogo, mas entre jogos, né? O treino, a entrevista, a viagem, etc. Se tu criar essa barreira, tu vai perder relevância para o teu público. Né? O teu público vai consumir outra coisa. Então, o conteúdo hoje, ele é absolutamente fundamental, e nós estamos trabalhando com o conteúdo. Né? A gente fechou essa parceria já, por exemplo, com o CSA e com o Sergipe. O Confiança, nós estamos aí também conversando para fechar. O CRB também está. Então, a gente está fazendo todo um trabalho, começando nesses estados, que a gente consegue implantar aí uma visão nossa, digamos assim, dentro do clube, para que eles possam utilizar disso e servir como uma plataforma para a gente poder conversar com clubes maiores e apresentar o que está sendo feito, né? Fora isso, tem mais 2 plataformas aí que a gente está trabalhando na área mais comercial de negócios, né? Que vai fazer uma ligação entre clube, indústrias, na área do seu licenciamento de marca, e uma outra plataforma para trabalhar diretamente com o público final, com o consumidor, né, do clube, que nos próximos dias ou meses já vão estar
disponíveis e vai ser legal de apresentar, Claudião, aí em primeira mão para ti também, essas novas ferramentas que a gente está fazendo, porque, querendo ou não, a gente tem que usar hoje da tecnologia para atingir o público, né? A gente, na verdade, como um meio, proporcionando para o clube, né, que utilize essas ferramentas para poder gerar mais receita, né? E novas receitas, né? Que é o mais importante, né? Isso. Principalmente, né? Eu vou até provocar um pouquinho antes de a gente ir para outra parte. Tem 3 detalhes que eu acho muito interessantes que tu citaste. Uma dos poucos clubes que já faziam alguma coisa já estão tendo uma enorme diferença só nos estaduais, né? Olha o Bahia, por exemplo, que é um dos principais, é o principal modelo em redes sociais e marketing hoje no Brasil, porque ele, além de produzir conteúdo, ele sempre faz com relevância com as situações dos momentos raciais, feminista, tudo que a gente viu, eles vêm atuando. Eles estão com o time B jogando o Baiano e já estão classificados para a semi, e o time A já está na semi da Copa do Nordeste, né? Então, esse é um pequeno exemplo, né? Eu iria dizer. E a segunda coisa que tu falaste do conteúdo do atleta, e agora eu vou citar o clube no qual eu sou conselheiro, né? Que é o Grêmio. O Grêmio vem fazendo quiz, né? Talvez tu tenha visto no Grêmio TV, né? Ainda eu acho que é um pequeno passo, mas esse passo que eles fizeram na sexta, eles fizeram o quiz com o Jean-Pierre, tá? O número, eles já tinham feito com o Mazzaropi, com o nosso volante Lucas, que foi volante da Lazio, né? Outros mais. Só o número de pessoas ao vivo do Jean-Pierre, que foi às 11 da manhã, foi mais do que todos os outros programas somados juntos. Porque daí fecha com o que tu disseste. Aproximou o atleta de hoje com o público num dia entre jogos para ele estar em contato com o público, sem ser as redes sociais deles mesmos, né? O Grêmio se apropriou e fez um momento descontraído e todo mundo quis ver, né? Eu acho que é isso que está na ideia, né? O que acontece, né? Com certeza, o público ele quer ver o atleta, ele quer ver o dia a dia, os ídolos, né? Como a gente estava conversando, o clube de futebol ele é feito de títulos e ídolos, né? E o Jean-Pierre é formado na base do Grêmio, é um craque, né? Então tá aí caminhando para se tornar um ídolo maior aí, que vem com os títulos, né? E a torcida quer ver isso aí. E a parte de conteúdo, a medida provisória, né? Assinada agora pelo presidente da parte do mandante ter o seu dono do jogo, por exemplo, ele começou a abrir a mente dos clubes com relação a isso, né? Porque anteriormente, ou até agora, na verdade, existe um terceiro, né? Nesse meio do caminho, entre o conteúdo do clube e o torcedor, que são os donos dos direitos, né? Para te ter uma ideia, eu estava conversando com o JP, ex-assessor de imprensa do Grêmio, e ele me comentou que durante a Libertadores, por exemplo, o Grêmio só conseguiria fazer um vídeo ao vivo no seu Instagram até a entrada do estádio. Depois dali, o direito é da Fox, né? E o Grêmio não tem direito sobre aquilo, né? Ou qualquer outro clube, na verdade. Então, como assim, né? Eu sou o conteúdo e eu não tenho direito sobre o meu conteúdo, né? E o que acontece? Os clubes começaram a se dar conta que talvez não precise ter um intermediário entre o conteúdo e o seu torcedor. O clube pode falar direto com ele. Né? E falando direto com ele, tu aumenta a tua margem e aumenta as possibilidades de geração de receita. Né? Ou seja, tu comunica com o teu público. Não quero dizer que a imprensa não seja importante, pelo contrário, ela é fundamental. Mas o clube pode ter um canal direto com o seu público, né? Apresentando aquilo que ele enxerga ser interessante e fazer disso uma nova geração de receita. Porque poucas marcas, e eu vou te dizer, Cláudio, muito poucas, na verdade, conseguem ter essa atenção, né? Por exemplo, eu duvido que tu veja, que tu conheça alguém ou já viu alguém que fez uma tatuagem da Adidas no teu corpo.
Mas do Grêmio são vários. Né? Exato. Né? Então, essa paixão, ela tem aí um significado muito grande. Então, o clube, primeiro, criando muito conteúdo, produzindo muito conteúdo e sabendo distribuir, né, de acordo com o seu público, ele tem uma capacidade gigantesca. Porque é aquela coisa, quando tu faz uma postagem no Instagram, tu está conversando com um público. Quando tu faz uma postagem no LinkedIn, é com outro. Quando tu faz uma no YouTube, é com outro, completamente diferente. Ou quando tu tem a tua própria plataforma, que tu pode explorar de uma outra forma, tu conversa com outro público, né? E todos eles podem te trazer um resultado, né? Muitas vezes, aquela pessoa que consome o Instagram não vê o YouTube, mas as duas te trazem resultado. Então, acho que isso que é o mais importante. E a questão do atleta é fundamental, Cláudio. É fundamental que os clubes se abram para isso. Né? Cada clube vai ter a sua particularidade. Na verdade, não são os clubes, né? São os diretores, são as pessoas. Né? Hoje, quem é diretor de clube tem uma conduta. Quando muda essa gestão, pode ser uma conduta diferente, mas o clube tem que estar... O futebol tem que estar aberto. Né? O torcedor, ele quer abrir o Instagram, quer abrir o YouTube, quer abrir as outras plataformas e quer ver o dia a dia do atleta. Quer ver o treino, quer ver o bastidor, quer ver o quiz, quer ver uma série de coisas, né, que hoje, no meu ponto de vista, o Bahia é líder. Né? O Bahia hoje é um case de sucesso, ele tem um presidente fora da curva, eles têm dentro do clube... E que se posiciona, além de ter a inteligência, ele se posiciona. É só ver o que ele escreve no Twitter ou a outra, que é raro as pessoas, os outros, terem esse caráter de se posicionarem. E, primeiro, a começar que o Bahia, pelo seu estatuto, o seu presidente é remunerado, né? Ele é funcionário do clube. Ponto. Segundo, que o Bahia é um clube que entendeu que ele tem uma força regional muito forte, ou seja, ele tem que ser muito forte regionalmente, né? Ele tem que conquistar o seu espaço ali, né? Com o seu torcedor na Bahia. Depois disso, ele começou a buscar fontes de receitas que não existiam. Por exemplo, a causa LGTB. Claro que é uma coisa que eles defendem como instituição, mas que traz um retorno. E nós estamos fazendo um trabalho hoje com uma equipe lá na Bahia que tem uma torcida LGBT que vai trabalhar em conjunto o Bahia e o movimento para gerar receita própria e do clube. Tem a parte do racismo, a mesma coisa. É um trabalho institucional que está enraizado no clube, mas que tem um viés também de trazer para dentro do clube um outro público para consumir o seu conteúdo, que é tanto o jogo quanto o dia a dia. Então, o Bahia hoje é um case. Dentro do clube, eles têm aí uma house, eles produzem o conteúdo deles todo próprio, eles criam as plataformas próprias. Então, realmente, é um caso a ser estudado aí para quem gosta, né, de gestão, para quem gosta de como buscar novo tipo de receita e tal. O Bahia, realmente, como tu comentou, é um case de sucesso. E ainda, eu só vou voltar que tu falaste, né? Graças a essa MP, a gente já teve alguns exemplos das finais do Carioca, né? Os índices de audiência bateram recordes mundiais, né? De pessoas assistindo ao mesmo tempo. E a outra que eu queria dizer foi a do último jogo, no penúltimo jogo da fase classificatória do Cearense, aquele jogo das 9 da manhã do Ceará, que foi transmitida pela TV Vozão, né? Eu acompanhei, chegou uma hora, imagina, 300 mil pessoas assistindo um jogo às 9 da manhã de segunda. Então, é uma loucura, né? É um novo público, tudo é novo, né, Cláudio? Tudo é novo, né? Então, tu imagina que nesse momento tem 300 mil, se daqui a um ano, um trabalho bem feito, né, planejado, pensado, pode dobrar o número, pode triplicar, a gente não sabe mensurar, na verdade, não tem limite, né? Não tem. O céu é o limite. E os clubes hoje estão começando com essa plataforma do YouTube, que hoje não é remunerada, né? Não traz um retorno assim, financeiro interessante, mas que estão aprendendo que podem, né, fazer, né, e se comunicar no seu público. Só levantando um pouco também essa questão da MP, hoje a Globo, no Campeonato Brasileiro, dos direitos comerciais de transmissão, ela retém 68% da verba e distribui 32%, se não estou enganado. É um absurdo,
né? Ou seja, os clubes não são realmente proprietários desse negócio, né? Então, isso aí que está mudando, tem muita água para andar debaixo dessa ponte ainda, né? Os contratos, a questão legal mesmo da legislação e tal, mas é uma mudança muito grande que está acontecendo e para melhor, né? Para melhor. Eu acho que o nosso futebol aí já vinha no crescimento e eu acho que o caminho pela frente aí, embora a pandemia tenha dado um problema grande assim para quem não tem uma gestão apurada, né, nos seus clubes, mas eu acho que o futuro aí é bem promissor. E eu queria até acrescentar que eu acho que vai ser mais do que nunca necessário, inclusive, vamos usar os nossos clubes aqui da Terceirona, tá? Um Tupi de Criciúmal, vou citar, para não mensurar nenhum próximo nosso. Eles já usam o Instagram, eu sigo eles, tá? Porque eles fazem um trabalho pequeno, lógico, acho que acredito pela cidade, tudo, mas fazem. E eles têm um número de seguidores até muito alto, comparado a clubes aqui maiores, porque todo dia tem stories, todo dia tem postagem, dia de jogo tinha todo esse potencial. Quando tu enxerga, por exemplo, agora que eu tenho visto muito jogo em casa, daí eu marco Chelsea, marco Arsenal, marco, né? Tava marcando, aí eu olho os stories dele, eles já faziam também. Dia de jogo, entrada, como é que era a viagem, entrar no jogo, sabe? Entrar no campo. Isso o público quer ver, né? Isso que está vendendo, né, Giovanni? Exatamente, perfeito. Esse é o caminho que está se seguindo, né? Que o público quer consumir e o clube, como dono desse conteúdo, tem que transmitir, tem que criar, produzir e transmitir. Exato. Beleza. Última para encerrar, porque o tempo está estourando. É importante, tu tens aqui, até porque a gente conversou mais nesses últimos tempos, tu trabalhas na empresa de advocacia aí junto, né? Que faz muitos dos partes finais dos contratos dos atletas que vão geralmente para fora, né? Como é que funciona isso? Porque isso a gente não fala muito, só para o público entender um pouco isso. Sim, eu trabalho junto com Marcela Moretti, no escritório Moretti Souza Advogados. A gente trabalha, é um escritório pioneiro no direito desportivo no Brasil. Né? O pai do Marcelo, Paulo Rogério Moretti, foi presidente do Inter. Após isso, ele foi um dos primeiros advogados brasileiros a atuar no âmbito da FIFA. Então, um reconhecimento muito grande e deixou um legado muito importante de conhecimento e portas abertas em muitos lugares, né? E com o Marcelo deu continuidade a isso e a gente trabalha muito fortemente na parte de intermediação de negócios, né? De venda de jogadores, principalmente para o exterior, né? Então a gente fez aí, através de um cliente, a gente fez todo o projeto do Shakhtar, praticamente todo o projeto do Shakhtar foi assessorado pelo escritório, né? Com jogadores que trouxeram resultados fantásticos para o clube dentro de campo e financeiramente, que é o sonho, né? Por exemplo, o Fernandinho foi levado para o Shakhtar e depois foi revendido, foi levado por 6 milhões de euros, por exemplo, foi revendido por 40. Né? Então, a gente participou de todo esse trabalho, fizemos alguns trabalhos aí também na intermediação de vendas de jogadores aqui do estado, foram vários, né? Como, por exemplo, o Fernando, como, por exemplo, o volante do Grêmio, Fred, do Inter, o Rodolfo, o Giuliano, tiveram vários exemplos, o Alex Telles, né, que hoje está no Porto, na época do Galatasaray. Então, esse trabalho de intermediação acontece com um cliente, agente esportivo, né, que utiliza o serviço do escritório para fazer toda a parte jurídica, né? Tanto negociação com o empresário dos atletas, né, quanto a negociação com os clubes vendedores, né, até a formalização desses contratos com os clubes compradores, né, a relação contratual entre clubes e a relação de trabalho clube e atleta. É um trabalho que é exigente, é difícil porque envolve várias legislações, né, não só a brasileira, como a internacional, né, que regem esses contratos. E que são bem diferentes, né? É bom a pessoa tem que saber que é muito diferente. São coisas distintas, com certeza. O mercado hoje está um pouco abalado, né? A gente está aguardando aí iniciar os primeiros movimentos. O mercado internacional, geralmente, ele começa a partir dos grandes, né? Os grandes fazem os primeiros movimentos, né? De compras maiores e né? Negócios mais volumosos.
e depois os menores vão se mexendo, né? Que é mais ou menos o público que os nossos clientes, que são os empresários, né? Atuam, né? São esse mercado aí, não vou dizer de segunda linha, mas num nível um pouco mais baixo em termos de valor, mas que consome muito o futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro, e aqui no Sul, a gente tem uma característica muito importante econômica, muito importante cultural, do inverno rigoroso, né? De jogadores, por exemplo, usarem as travas de alumínio que lá se joga, diferente do Nordeste, por exemplo, são o tipo de jogo. Então, o Rio Grande do Sul, a região sul aqui, né? Ela é muito comercial nesse sentido, vista pelos clubes. E, claro, Grêmio, Inter e Atlético Paranaense, os três exponenciais aí, são clubes que fazem um trabalho fantástico de base, né? De revelação. E os clubes vêm buscar muitos jogadores por aqui, né? Que beleza. Por exemplo, um exemplo clássico, né? O TT. Né? Eu ia tocar, queria ver se tu ia dizer ou não, mas pode falar. Um jogador que não chegou a jogar no profissional do Grêmio e os clubes lá estão atentos, né? Eles conhecem. Eu acompanho muito também scouts de clubes, diretores desse departamento de busca, né? De análise de desempenho dos clubes da Europa. Eu acompanho bastante por aqui. Eles na busca de jogadores, e tu vê que eles conhecem todos os jogadores. Todos os jogadores. Eles conhecem todos os jogadores de base do futebol brasileiro. Eles conhecem os principais clubes, né? Claro. Eles conhecem todos os jogadores profissionais. Eles conhecem todo mundo. Né? E quando eles fazem um trabalho para buscar um jogador, não é um trabalho porque o jogador foi indicado somente. Não. É indicado, mas eles acompanham, eles vêm ver os jogos, eles sabem, tem todos os jogos deles bem detalhados. Então é um trabalho bem minucioso, e não é à toa que o TT saiu daqui sem ter pisado no profissional, chegou lá jogando Champions League, jogando fazendo hat-trick em Champions League, fazendo gol, né? Então não é uma surpresa, né? Um jogador como esse, quando ele chega lá, ele fazer 3 gols no campeonato como a Champions League, não é uma surpresa. Né? Eles contrataram esperando por aquilo. Eles conhecem o jogador. Né? Então, é um trabalho bem legal, porque eu gosto muito do jogo também. Né? Então, quando acompanha essas pessoas em jogos, a gente vai beliscando um pouquinho de cada um, né? Do que eles esperam do jogador, quando eles vêm ver. Porque uma coisa são os dados, que são analisados, com certeza, e outra tu vê em campo, a ação do campo, né? A velocidade do jogador na função, a movimentação dele, né? A parte técnica, né? Com a bola, né? Que cada posição requer uma questão técnica diferente da outra, né? Então, e a questão de liderança, eu sei que eles veem também muito, né? Também a personalidade, né? A personalidade do jogador. Então, é um trabalho bem interessante que a gente faz aí, de assessoria nessa área de jurídica, né? E com certeza tem uma experiência muito grande. A gente está fazendo um estudo aqui, Cláudio, para entender qual é o tamanho da nossa participação nesse negócio aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. A gente participou de negócios bem volumosos aí, que eu acho que a gente tem aí que se destacar, porque o Marcelo faz um trabalho realmente fantástico nessa parte legal, né? Junto aos clubes aí, junto aos clientes, e é muito gratificante também trabalhar. E tu vê, por exemplo, a gente recebeu o Alex Telles aqui no escritório quando ele saiu do Juventude pro Grêmio. Né? Era a primeira vez, né? A primeira transação. Um ano depois, a gente recebeu ele aqui no escritório para fazer o negócio envolvendo ele para o Galatasaray. Né? E tu vê a família, tava o pai dele, tava a namorada, e tu vê, pô, é um sonho que está se realizando, né? O jogador está chegando no auge, né? Talvez o auge seja a seleção brasileira, claro, né? Mas tu ir para um clube como o Galatasaray, com reconhecimento salarial importante e tal, um guri, né? Ele tinha, acho que 20 anos na época. 20 anos foi. Então, é muito legal. Claro que tem um retorno importante, né? Em termos financeiros, mas é gratificante também de fazer um trabalho que tu gosta, né? Claro. Giovanni, teria mais assuntos. Eu até teria alguns detalhes, mas vamos ter que fazer lá no futuro, se Deus quiser, talvez presencial, tá? Mas queria uma mensagem final tua para o programa aí, para encerrar o nosso programa de hoje. Eu queria deixar uma mensagem, Cláudio, que essa pandemia aí, ela nos deixou um pouco em casa e tal, mas ao mesmo tempo, muita coisa legal está surgindo, né?
E o trabalho que tu vem fazendo nesse programa é muito legal também, porque tu traz pessoas que cada um tem o seu assunto, né? Contribuem de uma forma importante. Eu hoje sou um consumidor não só do teu programa, mas de muitas lives. Eu vejo muito, né? Podcast, lives. Eu estou aprendendo muito com isso. Então, a minha mensagem fica que, em meio a esse problema todo, muita coisa boa está surgindo, né? Tem muito para ser feito, tem muita oportunidade legal assim que está na nossa frente e que a gente tem que continuar caminhando, né? Eu acho que esse é o mais importante, absorvendo coisas importantes, podendo contribuir com o pouco que a gente pode, né? Mas sempre olhando para frente com um propósito positivo e de que a gente vai, com certeza, logo ali na frente, ter um retorno muito bom como vida, né? Não, quando a gente fala em retorno, a gente não pode só tratar como uma parte financeira, né? Mas como qualidade de vida, experiência de vida, e poder dividir isso contigo nesse momento aí, nesses 10 anos ou mais que a gente já se conhece, e sabendo da tua história também de vitória, cara, tu é um vencedor. E é muito legal estar aqui. Eu quero agradecer de novo essa distinção, essa honra de poder participar contigo aqui. Estou sempre à disposição no que precisar e com certeza vamos estar nos encontrando brevemente no campo, né? Para assistir os jogos, que é lá que a gente gosta também, né? Exatamente. Olha, Giovanni, de coração, muito obrigado. Foi muito legal, baita papo, muito conteúdo, o público vai adorar. Falou coisas muito importantes que, vamos só refletir, há 5 anos atrás, ninguém falava isso em nenhum lugar, né? Aberto. E hoje as pessoas já estão se tornando comum falar importância disso, mas agora tu trouxeste com propriedade coisas que são muito relevantes para a vida dos clubes e para a sobrevivência ainda mais do que vier na frente. Muito obrigado, agradeço de coração, tá? Dessa forma, encerramos mais um excelente Esporte na TV. Sempre 19h30, 20 horas, aqui, canal 14 da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.